Olá pessoal, vamos iniciar nossa segunda aula. Desde já agradeço sua participação e não esqueça de se inscrever no canal clicando abaixo deste vídeo. Hoje vamos conhecer a ordem e a classe dos números. Preencheremos esta tabela enquanto explico cada número. Veja a observação abaixo da tabela. Você deve observar um número qualquer da direita para a esquerda. E na hora de fazer a leitura, você faz da esquerda para a direita. Veja bem, nós vamos olhar esse número da direita para a esquerda e separá-lo usando um ponto a cada 3 ordens. Fazendo isso, podemos identificar mais facilmente esse número. Não vamos ler agora esse número. Vamos primeiro preencher essa tabela. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte. Na primeira aula a gente falou de vírgula. A vírgula, pessoal, geralmente a gente usa quando vai falar de moeda. R$2, por exemplo, 2,00. Nós entendemos que isso está se referindo à moeda. Agora, o uso da vírgula vai facilitar muito aprender isso para você fazer multiplicações de números decimais, divisão, subtração e adição. Então é esse o uso comum da vírgula. O ponto ele serve para dar uma melhor visão do número para você. Separando ele a cada 3 ordens, você visualiza melhor e consegue assim fazer a leitura desse número. Agora vamos para um exemplo. Se eu tenho o número 7, onde eu coloco ele nessa tabela? A dica é o seguinte. Eu tenho 7, por exemplo, 7 maçãs. Então eu tenho 7 unidades de maçã. Logo, eu devo colocar o 7 nas unidades. Eu vou preencher agora, para essa tabela não ficar com esses vazios, eu vou encher de 0. Vou colocar um monte de 0 aí. Vai ficar à esquerda desse número. E, como eu disse na primeira aula, colocando-se zeros à esquerda de um número, não altera esse número em nada. Ele vai continuar sendo 7. Mesmo que seja 0,0000007, ele continua sendo 7. Eu vou usar esses zeros aí para efeito de visualização da tabela. Então, pessoal, o número 7 é um número de primeira classe e primeira ordem. Ele é formado apenas por unidades. Vejam agora o número 27. É um número de primeira classe, segunda ordem, e é composto de 2 dezenas mais 7 unidades. 2 dezenas significa 2 vezes 10. Temos agora o número 325. Trata-se de um número composto de 3 algarismos. É um número de primeira classe. E é composto de 3 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. Temos agora um número de segunda classe, quarta ordem, e tem 4 algarismos. Ele é 8.325. É composto de 8 milhares, 3 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. Para você ler melhor, faça como eu fiz, da direita para a esquerda. Separe as 3 primeiras ordens usando um ponto. Fica mais fácil de visualizar. Temos agora um número de segunda classe, quinta ordem, 5 algarismos, e ele é 94.921. E a decomposição dele está abaixo da tabela. Perceba que abaixo da tabela eu separei as 3 últimas ordens do número 94, usando um ponto, para melhor visualizar o número. Note uma novidade. Eu coloquei no algarismo 9 um asterisco. Em qualquer texto que você vir isso, saiba, lá no final do texto, terá esse mesmo asterisco fazendo uma explicação. Note também que eu abuso no uso dos parênteses. Lembra da primeira aula que eu falei que os parênteses serviam para isolar um número? Você organiza melhor o seu problema e evita confusão usando os parênteses. Se você já soubesse a ordem das prioridades das operações matemáticas,
talvez não precisasse usar tantos parênteses. Então quer dizer que aqui você não precisa usar os parênteses? Veja, eu estou usando para organizar melhor esse problema. Mas você lembra que na primeira aula eu disse que usando os parênteses em um número, isso não alteraria em nada esse número? Se você esqueceu disso, abaixo da descrição desse vídeo, eu vou colocar o link para a aula 1. Agora, cuidado! Há situações em que o uso dos parênteses é obrigatório para se entender e resolver um problema. Veja um exemplo. No futuro, nós teremos uma aula só para falar das prioridades na solução de problemas matemáticos. Agora voltaremos ao que nos interessa no momento. Temos agora o número 343.897. Acompanhe a descrição na tabela. Com esse número, 5.021.050, entramos na classe do milhão. Não preciso dizer que se trata de um número com 7 algarismos, atinge a 7ª ordem e tem 5 unidades de milhão, ou seja, 5 milhões. Tem 0 centena de milhar, tem 2 dezenas de milhar, 1 unidade de milhar, tem 0 centena, 5 dezenas e 0 unidade. Agora responda, eu poderia dizer que esse número não tem nem centena de milhar, nem centena, nem unidade? Não, claro que não. Ele tem sim a centena de milhar, a centena e a unidade, só que é 0. Gente, cuidado! Na matemática, 0 tem seu valor. Dependendo da posição em que ele esteja, ele pode não alterar o número. Eu falo que ele não altera o número quando está à esquerda desse número. Também não altera o número quando depois da vírgula ele é o último número. Jamais diga que 0 não vale nada. Agora vamos à decomposição do número 5.021.050. Note que onde tem 0 multiplicando um número, eu coloquei um asterisco. E lá embaixo explico que qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. 0 multiplicado por 0 também é igual a 0. Bom, gente, a aula onde eu ensino vocês a somar ainda vai demorar um pouco para eu dar, mas vou adiantar um pouco para ensinar como se faz essa última soma, que é 5 milhões mais 21.000 mais 50. É muito simples. Numa soma, arrume os números um abaixo do outro, de modo que as vírgulas, se no número houver vírgula, fique uma abaixo da outra. Os pontos servem para dar melhor visualização do número, mas agora, para armar nossa continha, vamos nos livrar dos pontos. Então, pessoal, da direita para a esquerda, vamos arrumar esses números de modo que fique algarismo abaixo de algarismo. Outra coisa importante é que os maiores números devem ficar em cima numa ordem decrescente de seus valores. Veja a tela. Agora, gente, vou completar com 0 à esquerda dos números, só para facilitar nossa visão da continha, para que a gente se oriente melhor na hora de somar. Agora, gente, da direita para a esquerda e de cima para baixo, vamos somar os números. Agora que resolvemos essa soma, vamos voltar à nossa tabela. O número agora é 13.617.909. Sugiro que você pare um pouco o vídeo
e analise bem a decomposição descrita na tabela. Agora nosso número é 274.497.548. Sugiro também que você pare o vídeo e faça uma análise da decomposição. Bom, pessoal, terminou por aí a questão das ordens e das classes numéricas? Não, continua. A próxima classe seria a do bilhão, depois viria a do trilhão e daí em diante. Mais uma vez agradeço a sua audiência e não se esqueça, se gostou, dê um joinha. Agora aproveite para se inscrever clicando abaixo. Não se esqueça de tocar no sininho para receber a próxima aula, contendo exercícios sobre as classes e ordens de um número. Até a próxima. Até mais.